Salve povo, aqui é o Zelota com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no capítulo de hoje nós vamos ver como foi o reinado do Teodoro II Láscaris. Veremos várias questões internas, algumas polêmicas que ele se envolveu e também a guerra contra os búlgaros, que vai tomar boa parte da história neste vídeo de hoje, mas são conteúdos muito importantes aí para o futuro que a gente vai ver dentro aqui do Império de Niceia. Mas antes de eu começar a contar essa história para vocês, eu peço a todos que dêem um tapote no like e compartilhem com os amigos, que ajuda demais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e essa é a saga bizantina, onde eu conto a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos. Por isso eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores para entender melhor a história. Ou vocês podem assistir a qualquer outros dos vídeos que estão lá na biblioteca do Zelota, com sagas e mini-sagas com povos do Ocidente, Oriente, África e Ásia. Vale a pena conferir. Me sigam também no Instagram, @Zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes para escolher os especiais e também ficarem sabendo sempre que os vídeos saírem, uma vez que o YouTube não recomenda para todo mundo, não envia as notificações aí para o pessoal que é inscrito aqui. Também tem o Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra exclusivo dos vídeos aqui do canal, que estão lá no Acampamento Zelota, que é a nossa área de membros. Então se você quiser fazer parte e se tornar aí um membro do Acampamento Zelota, só clicar no botão azul que tem embaixo da tela em Seja Membro, ou clicar no link na descrição. Vídeos todas as quartas às 20 horas, com os especiais, e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Bom, então vamos para a ascensão do Teodoro II Láscaris ao trono. Bom, como vocês viram já no próprio vídeo do João, o João faleceu no dia 4 de novembro de 1254 e deixou um império florescente para o Teodoro. O império agora tinha o dobro do tamanho que o próprio João havia herdado do Teodoro I, o avô do Teodoro. Bom, Teodoro II foi aclamado como imperador, porém ele não foi coroado, pois o trono de patriarca de Constantinopla estava vago. Então ele fez um grande discurso no funeral do pai dele, e um grupo que existia lá em Niceia, conhecido como Acropólitas, teoricamente era um grupo político que havia surgido lá. Vocês lembram que lá em Constantinopla nós tínhamos aqueles grupos políticos, né, que surgiram no hipódromo, né, de Constantinopla. Bom, então surge esse grupo aí em Niceia. E aí esse grupo expressava a esperança de que Teodoro ele guiaria o povo de Niceia para uma campanha com o objetivo de expulsar os latinos de Constantinopla, assim como aconteceu com a coluna de nuvem que guiou os hebreus no seu êxodo, né, na saída do Egito para a terra prometida, assim como está no livro Êxodo na Bíblia. Bom, Teodoro, ele, claro, não poderia arriscar um ataque contra Constantinopla, uma vez que existiam ameaças que estavam chegando em Niceia. Entre essas, como nós vimos no vídeo anterior, os mongóis. Bom, aí começam as polêmicas do Teodoro. Bom, a primeira foi que ele proibiu a viúva do pai dele, que era a Ana barra Constança, né, o nome dela de batismo era Constança, de retornar para a terra natal dela, que era a Sicília, o que revoltou o irmão da moça, que era o Manfredo, que havia se tornado recentemente rei da Sicília. Bom, Teodoro II ele marca uma reunião na Filadélfia com o sultão Seljúcida Caicosroi II para uma aliança defensiva contra os mongóis. O sultão Seljúcida ele já havia se tornado um vassalo dos mongóis, lembrando aquele ataque que os mongóis haviam feito lá no território dos Seljúcidas, que a gente viu no vídeo do João. Bom, e com isso ele era um vassalo, mas não oficialmente. Por quê? Porque ele ainda não tinha ido na corte do Khan mongol chamado Mongke e não foi lá para prestar tributos. Então por isso ele ainda não era oficialmente um vassalo, ainda poderia se voltar contra. Bom, o Teodoro
agora procurava um patriarca para Constantinopla. Só que era de Niceia, mas oficialmente é Constantinopla, uma vez que o Império Bizantino estava lá, apesar que era dividido com o Despotato de Épiro, enfim, essa confusão que vocês já sabem. Bom, então o nome que ele pensou de imediato foi o Blêmides, para ser esse novo patriarca. Porém, o seu antigo tutor ele rejeita esse convite. E aí ele busca qualquer opção que tivesse disponível aí no mercado. E no caso foi um eremita de origem aristocrata chamado de Arsênio Autoriano. Então ele se torna o novo patriarca de Constantinopla com o nome de Arsênio I de Constantinopla. Então o Arsênio ele vai ungir o Teodoro no Natal de 1254 e a nomeação do Arsênio foi considerada irregular, né, porque partiu do próprio imperador que escolheu este personagem para se tornar o patriarca. E aí vai causar um cisma no império e vai ser chamado de cisma arsenita, que durou de 1265 até 1310. Bom, questões que a gente só vai ver lá na frente ainda. Bom, o Arsênio foi muito leal para o Teodoro, né? Inclusive o apoiou durante o breve reinado do Teodoro e obedecia a todos os comandos que o Teodoro fazia. O Teodoro ele tinha o hábito de querer mandar em tudo, hein? A gente vai ver aqui nesse vídeo já uma boa parte disso aí. Bom, o Teodoro ele não confiava nos aristocratas, ele tinha uma certa rejeição com a burguesia de Niceia. Então, em uma carta que ele mandou para o seu velho amigo, o Jorge Musalon, em dezembro de 1254, ele falou de casos de amor ilícitos e conspirações muito injustas. Bom, Teodoro ele pode ter se inspirado no Frederico II, né, que era o Sacro Imperador Romano, com relação à sua política, né, e ter aquela postura mais autocrática, né, que ele queria realmente definir tudo sem ouvir muito o que os outros pensavam ou conselhos, coisa do tipo. Bom, e aí, o que era óbvio, o Jorge Musolon foi indicado para ser o comandante-chefe do exército de Niceia, e o irmão do Jorge, que era o Andrônico, como o chefe da guarda do palácio. Bom, ele também nomeou Constantino Margarites, que era um oficial do exército, que era muito humilde, enfim, de origem também bastante humilde, para se tornar ali um general. Bom, o Teodoro ele também tentou se aproximar dos aristocratas que o Vatatzes tinha afastado. Então ele começa a chamar de volta para o Império de Niceia aqueles tios da mãe dele, né, que foram afastados, que eram o Manuel e o Isaac Láscaris, os retirando do exílio. E assim também ele fez com dois membros rebeldes de uma família chamada Nestongo, bom, que a gente ainda não viu aqui em nenhum momento da história de Niceia, que eram o Jorge e o Isaac, e acabou os nomeando como generais, né? Isso acabou ofendendo os aristocratas de Niceia. Bom, e aí tivemos esse grande momento aí do início do reinado do Teodoro II Láscaris, que foi não foi uma guerra, mas foram várias guerras contra a Bulgária. Bom, o novo cambúlgaro, que era o Miguel II Acém, ele aproveitou-se ali de que o Vatatzes tinha viajado para o mundo além-vida. Então, como ele não estava mais lá, o Miguel II tentou reconquistar as terras que pertenciam à Bulgária, que o João havia tomado depois de 1241. E aí o Miguel II ele atacou em dezembro de 1254 ou em janeiro de 1255, não tem essa precisão. Então ele invadiu a Trácia e também a Macedônia, que tinha pequenas fortalezas, e a população local acabou apoiando os invasores búlgaros. Rapidamente, duas cidades da Macedônia, que eram as cidades de Veles e Escópia, se renderam aos búlgaros. Lembrando que Veles tinha sido conquistada pelo João Vatatzes e Escópia já fazia parte ali do antigo Império Bizantino.
Bom, então foi feito um conselho de guerra que foi formado muito rapidamente pelo Jorge Musolon, que fez a proposta de que fosse feito um contra-ataque rapidamente. Então essa proposta acabou sendo aceita. E aí o que aconteceu foi que o próprio Teodoro decidiu liderar pessoalmente essa campanha, que já foi iniciada em fevereiro de 1255. Então Teodoro ele sai para essa campanha e deixa governando a Ásia Menor o Jorge. Ele tinha muita confiança no Jorge. E aí esse ataque surpresa fez com que os búlgaros fugissem da Trácia. Então Teodoro ordenou que dois de seus generais, lá vem um nome complicado aí, Aleixo Estrategópulo e o Demétrio Tornício, esses dois generais tiveram a ordem de liderar as tropas pelas montanhas de Ródope para perseguir os búlgaros. Então, enquanto esses dois generais seguiam com suas tropas por essas montanhas, eles o tempo todo estavam com medo de uma emboscada. E aí, quando eles estavam seguindo esse caminho, eles escutaram ali uma trombeta de pastores de ovelhas, criadores de porcos que viviam naquela região, e eles saíram correndo, largando seus equipamentos, mantimentos que tinham, diz até que cavalos ficaram para trás, tamanho medo que eles estavam de emboscada. E, bom, o que aconteceu é que esse equipamento ficou para os pastores e criadores de porcos que viviam naquela região. Os búlgaros não estavam lá. E claro que Teodoro ficou muito furioso com essa história toda, com esse fiasco. Então ele exigiu que esses dois generais fossem para o acampamento em Adrianópolis, mas nenhum dos dois apareceram. Bom, o que se sabe é que eles obviamente foram destituídos dos cargos. Bom, o Aleixo depois de um tempo acabou sendo encontrado, né, e foi preso. E como a traição à pátria, um dos filhos do Aleixo foi cegado. Já o Tornício teve um destino desconhecido. Eu vou voltar a falar sobre essa questão um pouco mais na frente, dentro das polêmicas do Teodoro. Bom, então tem um búlgaro chamado Dragotas, que a princípio dessa campanha ele estava guiando os nicenos pelo território búlgaro, mas aí ele resolve mudar de lado e acaba sitiando a cidade de Melnik. Então Teodoro mais uma vez deixa agora Adrianópolis e vai socorrer a cidade. Bom, os búlgaros haviam preparado uma emboscada para Teodoro lá no desfiladeiro de Rupel. Bom, Teodoro ele conseguiu escapar dessa emboscada e chegou até a cidade de Melnik. O Dragotas, ao saber que o Teodoro estava chegando, ele abandonou a cidade. Então Teodoro recuperou sem muitos problemas a cidade de Melnik. Então de lá ele partiu para Tessalônica e aí ele vai começar a sua vingança. Lembro que ele teve aquele problema com o governador de Tessalônica, né, o Teodoro Filho. Vai ser só o início da vingança. Então ele chega lá em Tessalônica e vai destituir o governador Teodoro Filho. Então outra coisa que ele vai fazer lá em Tessalônica foi de fechar a Casa da Moeda local, porque ele queria estabelecer um sistema centralizado de administração financeira na Ásia Menor e que teria uma nova sede, que era em Asitrition, que era na costa asiática de Helesponto. Bom, Teodoro partiu para a Macedônia, onde ele daria continuidade à sua campanha. Então ele conseguiu reconquistar a cidade de Veles, mas ele não continua nessa campanha devido a uma seca que estava assolando a planície de Ovisipoli. Bom, não existe uma tradução para o nome desse local, mas ele é conhecido como Planície das Ovelhas. Então era um lugar que às vezes você tinha um período de água, às vezes não, e então para não passar por lá na seca e o pessoal passar sede, ele decidiu não fazer essa campanha. E aí ele vai para aquela outra cidade, que é a cidade de Serres. E lá em Serres, que também foi da época da conquista do João Batatas, ele confirmou os privilégios fiscais das cidades macedônicas para assim evitar que os
os povos da Macedônia apoiassem os búlgaros e, enfim, acontecesse mais uma vez o que tinha acontecido ali no início dessa batalha contra os búlgaros. Bom, o Teodoro também ordenou a prisão do arcebispo Constantino Cabácila por suspeita de falta de lealdade. Bom, a questão é que os irmãos desse Constantino, que era um arcebispo, eles chamavam-se João e Teodoro, faziam parte da corte do Miguel II Ducas Comneno, que era o déspota do Épiro e era uns rivais ali de Niceia. Bom, mais polêmica, né? E aí chegou nas mãos do Teodoro durante essa campanha que um relatório, e esse relatório dizia que os mongóis estavam chegando na Ásia Menor. Então Teodoro largou tudo e foi de volta. Deixou a Macedônia no final do outono de 1255. Mas quando ele chega em Niceia, o relatório era falso. Então foi um alarme falso que fez ele perder tempo e teve que se deslocar da Macedônia para Niceia. Bom, então já que ele retornou para Niceia, ele vai voltar as suas ações para a Bulgária. Então ele vai atacar a fortaleza de Tissepina. E essa fortaleza ela tinha não só a questão de uma posição estratégica, mas ela era de difícil acesso. E aí o Teodoro acabou desistindo de atacar essa fortaleza porque ele não conseguiria passar com seu exército por essas montanhas, né, que eram passagens estreitas, e naquela época já estava caindo neve, então ele preferiu não arriscar. Então Teodoro voltou para a Anatólia no final de ano. E lá ele começou a presentear e dar honrarias para as pessoas mais próximas dele, que participaram das campanhas. E ele fez de Manuel Láscaris e Constantino Margarite seus comandantes-chefes das tropas na Trácia. E deu a missão para o Jorge Musolon de fazer reformas no exército. Então ele continua com as suas polêmicas e vai ordenar a punição de membros das antigas famílias aristocráticas, ordenando que o Constantino Estrategópolo, como mencionei antes, fosse cegado, assim como também o Teodoro Fili, o ex-governador de Tessalônica e desafeto do Teodoro. Bom, Teodoro também mandou prender os filhos do Estrategópolo, né, que foi aquele general que fugiu lá na Bulgária, e também de Aleixo Raul. Esse Aleixo Raul, abrindo um parênteses aqui, ele foi um antigo chefe da guarda do palácio durante o reinado do João III. E também tinha participado daquela campanha no Épiro. Depois daquela campanha no Épiro, ele acabou indo viver na Europa Ocidental. Um outro personagem que também vai ser perseguido pelo Teodoro foi o Miguel Paleólogo, que acabou fugindo para o sultanato de Rum, também para não ser preso. E de lá ele vai para a Europa Ocidental, onde ele vive por um tempo com o Aleixo Raul. Bom, Teodoro mostrava claramente que iria acabar com a tradicional aristocracia e dar espaço aos de origem mais humilde. E com isso ele começou, como ele poderia também, né, arranjar casamentos de seus amigos de origem humilde com mulheres de sangue azul, no caso mulheres nobres. E aí ele arranjou um casamento do Jorge Musolon com a Teodora Raulena, que era a irmã do Miguel Paleólogo, e o Teodoro Musolon com uma filha do Aleixo Raul, né, de nome desconhecido. Bom, Teodoro decidiu tentar mais uma vez a união da Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa Bizantina. Então, mais uma vez, o Blêmides ficou encarregado de assumir as negociações a respeito dos dogmas entre as duas igrejas e fazer essa conciliação. E aí foram abertas conversas em maio de 1256 com o Papa Alexandre IV em Roma. Uma comitiva foi enviada até lá. Bom, existia um detalhe nos dogmas que era bastante discutido, que causava essa cisão entre as igrejas.
E aí o Blemdes ele conseguiu até aceitar essa visão católica, que era sobre a procissão do Espírito Santo. Bom, eu não vou tentar explicar isso aí, porque já é uma questão mais teológica. Se alguém souber aí, coloca nos comentários, por gentileza. Bom, essa era uma questão de interpretação, e como estava na Bíblia, o Blemdes ele até que disse que aquilo podia ser aceito. Então seria esse detalhe que faria a diferença para unificar as duas igrejas. Mas aí o que aconteceu foi que o Teodoro ele não gostava daquela interpretação que os católicos tinham, e mais uma vez ele discorda do seu tutor e esse acordo não acontece. Bom, e aí vamos voltar para a Bulgária mais uma vez com o Miguel II da Bulgária, que não desistiu e agora ele enviou os cumanos, que tinha uma parte, lembra, que viviam lá em Niceia, né, pelo menos nas fronteiras. Então ele enviou os cumanos para atacar a Trácia no início de 1256. Bom, embora o Teodoro tivesse instruído os seus generais que foram empossados ali naquele fim de ano tomarem uma postura defensiva, eles desobedeceram a essa ordem e resolveram perseguir os cumanos. E com isso eles sofreram uma derrota pesada. E aí o Teodoro acabou montando um novo exército que parcialmente era formado por camponeses da Anatólia. E aí ele cruzou o Helesponto. Então Teodoro enviou as suas tropas, e nessas tropas também estavam incluídos cavaleiros cumanos, aqueles que viviam na Trácia, naquela parte da fronteira de Niceia com a Bulgária. E aí os nicenos conseguiram derrotar as forças inimigas em duas batalhas que aconteceram na Trácia. Então o Miguel II levantou a bandeira branca e pediu para negociar paz. Só que aí o Miguel II ele não participou da negociação, ele indicou uma pessoa que era próxima dos dois lados para negociar. E quem era esse cara para intermediar? Era o príncipe Rus, que era o Rostilau III. E aí o Miguel II ele havia se casado recentemente com a filha do Rostilau III. E que ele era também casado com a Ana da Hungria, que era neta de Teodoro I, ou seja, era prima do Teodoro II. Então o Rostilau III ele teria algo em comum ali, pelo menos familiar, tanto com Miguel II como com Teodoro II. Bom, então o Rostilau III ele chegou na Trácia para fazer o acordo de paz, que foi redigido pelos acropólitas, que estabelecia as fronteiras como elas estavam antes da guerra entre a Bulgária e Niceia. Bom, Rostilau ele aceitou os termos redigidos pelos acropólitas em 29 de junho e assinou o acordo no lugar do Miguel II. No tratado, o Cambúgaro teria que ceder a fortaleza de Tsepina para os nicenos, que é aquela fortaleza que eu mencionei um pouco atrás, que o Teodoro tentou tomar, mas depois desistiu, porque o caminho era perigoso, enfim. Só que aconteceu o seguinte, as guarnições búlgaras, elas não se retiraram imediatamente da fortaleza. Então o Teodoro acreditou de que ele havia sido enganado pelo Rostilau III. E aí ele mandou que os acropólitas fossem açoitados publicamente. Um grande erro do Teodoro. Então ele foi imprudente, porque os búlgaros cumpriram com a sua parte do acordo e deixaram a fortaleza em setembro, apenas alguns meses depois. O acordo foi feito em junho, os búlgaros saíram da fortaleza em setembro. E aí o Teodoro teve que pedir para o Jorge ir lá conversar com os acropólitas para fazer uma reconciliação. Era um grupo forte que apoiava o Teodoro. Bom, então esse tratado de paz vai causar problemas na Bulgária. Então vai ter uma indignação na Bulgária com o Miguel II. E vai ter um primo dele chamado Colomano Acém II, que se rebelou para tomar o trono. Bom, ele conseguiu tirar
o trono do Miguel II depois de os dois terem saído para caçar. Então ele foi lá e, bom, atingiu o alvo que ele queria, que era o Miguel II. Só que aí ele se torna ali o imperador, mas ele não tem o apoio do exército. Aí que entra o Rostilau III, cheio dos interesses, que acaba reivindicando o trono para ele, já que ele era um príncipe, tinha um príncipe Rus, né, e também era um conde. E aí ele queria esse cargo, mas ele na verdade ia colocar um outro personagem que seria o Mitsi Asen. Esse Mitsi Asen era um cunhado do Rostilau III. E aí tinha também uma outra via, né, que seria um candidato da burguesia búlgara que preferia o Constantino Tico como o novo imperador búlgaro. E apesar dele não ser da dinastia Asen, ele tinha o apoio da burguesia. Bom, só para não ficar sem saber o que aconteceu por lá e deixar uma coisa vaga, bom, o Mitsi se tornou o novo czar búlgaro, mas ele não ficou muito tempo, foi até apenas 1257. Ele acabou entrando em confronto com o Teodoro II, foi derrotado e perdeu o trono para o Constantino Tico. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando com a continuação dessa história no próximo sábado. Vamos encerrar a história do reinado do Teodoro II. Vamos ver a expansão do reinado dele e também o fim do reino do Teodoro II. Vocês viram, foram 4 anos, mas aconteceu muita coisa aqui, né? E na próxima quarta-feira vamos também concluir a história dos povos do mar, vendo ali todos aqueles elementos de hipóteses, o que aconteceu com eles depois e tudo mais. Então a gente se vê agora na próxima quarta e, claro, o conteúdo exclusivo já está disponível aí na área de membros. Para quem for membro do canal já pode assistir, e quem não for, tiver interesse, só você clicar lá, você pode fazer parte de preços bastante acessíveis. Você pode contribuir com o canal e também aumentar seu conhecimento. Então um abraço do Zelota, até quarta, falou pessoal.